ser o sucessor dele. Nunca foi... Não, Tá. nunca foi. O que aconteceu, que eu já contei essa história, é que eu procurei, o Mangabeira me procurou, que é o Roberto Mangabeira Unger, que é muito próximo do Ciro, preocupado que a gente ia perder as eleições, com medo de perder as eleições, e eu dizia pro Mangabeira, olha, o Lula não vai abrir mão da candidatura agora, porque ele acha que tem direito em concorrer. Mas se o Ciro topar ser vice do Lula, se porventura ele for impugnado, eu defenderia que o Ciro nos representasse. Entendi. E como o Ciro tinha me convidado para ser vice na chapa dele, pelo PT, eu acrescentava, e eu topo entrar na chapa se ele quiser. Entendi. Esse era o arranjo que nós apresentamos para ele, mas ele não topou. Disse que isso era indigno, aquelas coisas do Ciro, né? O Ciro tem uma personalidade mais complexa. Exato. Mas eu te cortei. Você falou que o Lula, então... Então não precisava voltar. Não né? precisava voltar. Se não acontecesse a prisão... Ele tá voltando ele ia só apoiar alguém... Apoiar alguém. Provavelmente o Eduardo... O Eduardo ia ser o candidato a presidente em 18. Com certeza. Com certeza. Seria mesmo. E agora ele tem que fechar esse ciclo. Olha, ele é o único que está em condições de fechar esse ciclo, inclusive para o país. O país não aguenta mais 4 nome anos. Da esquerda, sem ser ele, corre o risco de perder. Não, eu não diria. Eu acho que há pessoas com condições de ganhar do Bolsonaro. Né? Eu acho que eu teria condições de ganhar do Bolsonaro, acho que o Ciro teria condições de ganhar do Bolsonaro. Agora, com o Lula disponível, eu acho que é melhor não arriscar. Entendi. Entendeu? Você vai escalar que jogador para a final? Entendi. O que melhor se tiver, né, o disponível, em condições. É ele, pô. E todo mundo deveria compreender isso, na minha opinião. Isso não é vergonha para ninguém compreender isso. Mas você acha que antes, num primeiro turno, um Ciro, por exemplo, deveria já desistir? Não, né? Eu acho muito chato turno. Ficar pedindo para as pessoas abrir. Eu nunca pedi para ninguém abrir mão de candidato. Não, nunca pedi. Porque as pessoas têm as suas lutas, né, pessoais. Você negocia, mas você senta numa mesa para negociar. Existe espaço. Se o cara der espaço para uma negociação, aí você faz a oferta. Mas se o cara quer ir até o final, para que você vai se indispor, né? Agora, eu entendo que nós estamos num momento muito decisivo. Não é uma eleição comum. Não é uma eleição comum. Eu nunca vi uma eleição tão polarizada quanto essa, né? É, porque o outro lado, você não sabe o que vai fazer. Você acha que tem um perigo aí de autoritário? Golpe, de não aceitar o... Não, isso ele vai fazer as palhaçadas dele. O problema não é esse. O problema... Mas não tem apoio para isso? Não, a Marina... não tem. Não, acho que não. Acho que não também. Acho que não. Nem externo, nem interno. Mas ele vai criar confusão. Pode morrer pessoas, entendeu? Exato. Esse é o problema. Esse é o maior medo. Você viu ele falando? Eu não quero o Capitólio. Quando ele fala que não quer uma coisa é porque ele quer, né? Porque senão ninguém lembra. Exato. O Bolsonaro, Só para dar o contexto, né? O que foi o Capitólio, né? Que depois da derrota do Trump, né? O pessoal invadiu lá, né? Morreu. Quando um presidente da República veja, eu não quero um Capitólio. O que ele está dizendo? Veja, eu não quero que as pessoas saiam na rua atirando em... Então, mas quando ele diz eu não quero o Capitólio, ele está rememorando as pessoas de que o Capitólio aconteceu. Exato. Então ele está chamando... Ele está... Sabe? Os interruptores aqui internos estão sendo ligados, né? Aí pinta um maluco desse, entra numa festa de aniversário e mata todo mundo. Então o Bolsonaro, ele sabe extrair o pior de cada um, entendeu? Ele é especialista nisso. Ele olha e ele sabe mexer no pior interruptor da pessoa. Ele liga, ele aciona. Ele é a expressão do mal mesmo, né? Ele aciona o interruptor errado das pessoas. Entendi. Enquanto tem gente que aciona o correto, às vezes você olha para uma pessoa, todo mundo tem defeitos e qualidades. Você olha para as qualidades, né? Pô, vou aproveitar essa pessoa nisso, que isso ela sabe fazer. O Bolsonaro é exatamente o contrário. E você falou que você conhece bem ele, por quê? Nos bastidores você teve que negociar muito com ele? Não, é porque ele é uma figura já conhecida. É meio folclórica. Lá. Tanto é que os programas que ele ia eram programas humorísticos, né? Ele não ia num programa sério fazer um debate. Ninguém levava ele sério até... até que levaram demais. Fala, Leni. Tem aqui, vamos lá, o Charles,
Ele tá perguntando aqui, por que sacrificar a integridade pela política? Uma Aquele pergunta. papo que você falou, né? De que sofreu pra caramba, de ameaça. Não, depende do que você entende por sacrificar a integridade. Eu nunca sacrifiquei absolutamente nada do que eu acredito pela política. É nesse sentido? Eu achei que era... Não sei se é nesse sentido Não sei que ele se é a parte perguntou. dele eu acho ter que- ameaça pessoal, de ter a integridade física, né? Eu acho Cara, que... quando você está numa comunidade, veja bem, tem gente que tem uma visão mais individualista. Não é meu caso. Meu pai não era individualista, minha mãe não era individualista, meu avô era um líder religioso da Igreja Ortodoxa do Oriente. Era padre ortodoxo. A minha mãe fez 50 anos de filantropia. Cuidou de uma favela perto da minha casa há 50 anos. Li o evangelho toda quarta-feira pra gente. O meu pai, imagina, filho de padre ortodoxo, né? Lá não tem celibato, né? Pode constituir família. É verdade. Então, a minha formação não é a individualista. Eu não consigo andar na rua e não olhar para o lado. Não é da minha índole, né? Então, quando você quer viver numa sociedade mais justa, a política é o caminho. Como é que você vai mudar a sociedade? Olha, eu vou dar um exemplo para a pessoa que perguntou. O ProUni, um único programa, ofereceu mais de 3 milhões de bolsas de estudo. Um programa. São 3 milhões de vidas transformadas. Gente pobre, que não teria condição de pagar uma faculdade privada. Quando eu saio na rua, é muito difícil eu não encontrar um prounista. Quando eu saio caminhando. Muito difícil eu caminhar na Paulista, onde for, e não encontrar um prounista. Quando eu vou para a periferia, então, é mais ainda, porque tem mais prounista na periferia. E as pessoas vêm, pô, Haddad, sou advogado graças ao ProUni, sou engenheiro graças ao ProUni, sou médico graças ao ProUni. Cara, para um individualista, o cara fala, e daí? Não é para mim? Não mudou minha vida, mas a minha vida mudou. A minha vida mudou, vendo essa galera chegando na faculdade. Você muda uma vida, você muda o mundo inteiro, né? Então depende de como você vê o mundo. Eu vejo o mundo assim, sabe? Eu faço 3 refeições por dia. Eu sofro em saber que alguém não está comendo. Eu sofro em saber que uma criança está fora da escola. É a minha índole. É assim que eu sou. O que eu vou fazer? Se estou certo ou se estou errado, eu não sei, mas é assim que eu sou. Tem gente que voa de helicóptero, vai para Miami, nem enxerga essas pessoas. É um jeito de ser. A pessoa não enxerga. Acumula. Casa com 20 quartos, com 30, com 40. Não tem fim, né? Porque como o número é infinito, né? Não tem fim. Aí é uma aeronave, 2 aeronaves, 1 helicóptero, 3 helicópteros, casa em Miami, casa em Paris, casa em Nova York, casa em São Paulo, casa no Rio, no Campos do Jordão, casa... Pô, cara, não tem fim isso aí. E a vida é uma só, né? O cara não tem nem tempo de... Daí ele vai levar o quê daqui, entendeu? Nada. Então, o que eu acho é o seguinte, nós precisamos buscar um pouco de equilíbrio na sociedade. Tá demais. A nossa sociedade está muito desgarçada. É muita miséria ao lado de muita riqueza. Nós precisamos buscar um equilíbrio. E não é ofendendo ninguém, não. Construindo uma coisa melhor, né? Construindo uma coisa mais justa, uma coisa mais solidária, uma coisa com mais oportunidade para todo mundo. Eu não acho tão difícil fazer isso. E eu pude contribuir, na minha opinião. Vilela, você não sabe o que é você num restaurante, o garçom esperar quando ninguém está olhando, né? Vim te cumprimentar e falar, Haddad, eu antigamente ficava das 2 às 6 da manhã para chegar em casa, e agora que você botou ônibus noturno, eu consigo dormir com a minha mulher. Pô, cara, dormir com a mulher. Porra, o mínimo, né? Sabe? E aí alguém te pergunta, por que você faz política? Eu falo, eu faço política para ouvir esse cara. Eu faço política porque eu quero ouvir esse garçom chegar para mim e falar, eu durmo com a minha mulher. Por causa de uma decisão política que foi tomada. Eu tô com meu filho na faculdade por causa de uma decisão política que foi tomada. Minha mulher curou de um câncer por causa de uma decisão política que foi tomada. Cara, eu gosto disso. E assim, se estivesse me faltando alguma coisa, não tá me faltando. Eu sou professor concursado, minha mulher é professora concursada, nós estamos com os filhos criados. Por que eu não posso fazer alguma coisa para os outros? E você está falando da prefeitura e no estado, o que você pretende fazer? Olha, primeiro assim, nós estamos com uma crise múltipla, sobreposta, né? Por exemplo, saúde, fila do SUS.
Nós vamos ter que... O primeiro ano vai ser um ano da urgência. Sim. A fila do SUS, absurda, por causa da pandemia, não prepararam o Estado para Coisa enfrentar atrasada. o fluxo, maior atraso aí, tudo represado. Analfabetismo de criança, evasão de jovens do ensino médio e da universidade, desaparelhamento da Polícia Civil, falta de efetivo, de equipamento, não se investiga mais nada. Ou você prende em flagrante ou você não prende mais. Tá assim a coisa. Então, e fome. Então, eu estou citando 5 coisas que nós vamos... Assim, a primeira providência é tomar conta disso. Então, tem tarefas de curtíssimo prazo que nós vamos ter que enfrentar no primeiro ano. Dá um choque assim de gestão e atenção às pessoas. Só isso já vai recuperar o ânimo, sabe, da população. Só do cara ver que tem alguém trabalhando, você já recupera o ânimo. Agora, tem os projetos de médio e longo prazo. Você vai colher no segundo, terceiro ano de governo, né? Por exemplo, eu quero criar um sistema estadual de inovação. Nós temos grandes instituições de pesquisa no estado. Nós respondemos por 40%. Perdeu muita empresa, né, que saiu daqui. Muita empresa porque é o aumento do imposto do Dória, a guerra fiscal de Minas, do Mato Grosso do Sul. E dá para diminuir esse imposto? Dá para fazer alguma coisa? Nós vamos ter que reindustrializar o estado por vários caminhos. Um dos caminhos é a inovação. Ninguém consegue disputar com São Paulo em inovação se o estado ajudar. Claro. Agora, o estado precisa... interessante estar aqui, né? O estado precisa reunir a pesquisa das boas instituições que nós temos e o setor privado, que é o mais forte do país. Se nós estivermos nessa mesa, nós vamos conseguir dar início a muitos negócios em São Paulo, usando a força do governo estadual. Tem vários estados americanos que têm o seu sistema estadual de inovação. Nós vamos criar pela primeira vez em São Paulo uma coisa parecida. Você vai ver que nós vamos começar a reindustrializar o estado de forma completamente nova. Com a participação do governador. Não é imaginando que as coisas... O mercado não resolve tudo. Se você não tiver um incentivo, muitas vezes, a organização do estado, o planejamento, você não consegue. Você não consegue fazer. O setor privado, às vezes, não sente firmeza de que aquilo vai acontecer e não investe.